Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bem, Apocalipse capítulo 1, verso 3, apenas o verso 3, glória a Deus. Amém. Querido, essa mensagem aqui, eu preparei ela para levar ontem para o Itamatatiba. Eu fui chamado para pregar lá ontem, aqui em Alcântara, no Itamatatiba. Uma pessoa convidou a gente para pregar lá. Teve alguns embaraços, eu não pude ir, mas eu quero gravar ela para mandar para a nossa plataforma lá no YouTube, para a nossa igreja Camboa, para eles ouvirem, já que eu não vou poder estar lá hoje à noite, no culto com eles lá hoje à noite. Amém? Amém. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou ler desde o versículo 1. Apocalipse 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E no verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Bem, irmãos, deixa eu orar. O horário ali são 8h55. E eu quero utilizar rapidamente alguns minutos para falar com você sobre essas três expressões que a Bíblia chama de muito valiosas para quem quer de verdade descobrir o que é que Deus quer dar para nós, quanta bênção Deus quer dar para nós. Primeiro, ele usa a palavra ler a palavra. Segundo, ouvir a palavra. Terceiro, guardar a palavra. Então, ele está dizendo, primeiro, não adianta para mim como cristão apenas ler, nem apenas ouvir as pregações, mas o principal é ou ler, ouvir, mas guardar. Amém? Guardar. O que será guardar? Por que ele disse isso? Querido, essa expressão existe muito na Bíblia. Por exemplo, você tem na tua casa umas compras que tu foste no supermercado e compraste lá comida para o mês inteiro e guardou lá na tua casa, na geladeira, no armário, etc. Daqui a pouco você vai lá e nota que o ladrão roubou. Você está com fome, não pode comer, porque o que estava guardado não está. Então assim é a palavra. Quando a gente ouve, mas não guarda. Lá em Lucas 8, no Lucas 8, 10 ao 12, Jesus disse: eu vou comparar aqueles que ouvem minha palavra, mas que o diabo tira deles a palavra, para que eles não se salvem, mesmo que eles creiam. Então, só ouvia muito pouco. Quando eu não tenho intenção de guardar aquilo que eu ouço, o ladrão que não quer nunca que você seja participante de nenhum projeto de Deus para a tua vida, ele tira, ele rouba. Então, eu quero falar sobre ouvir, ler e guardar. Perigos de apenas ler, de apenas ouvir e não guardar. Olha só, aqui na Bíblia, estou falando de Costa Salteado, que essa mensagem também, já gravei ela hoje, mandei para todos os meus grupos de WhatsApp,
80 minutos de áudio, já enviei dentro dessa mensagem também de hoje. Inclusive aqui para dentro dessa igreja, já enviei para o grupo de WhatsApp dessa igreja. Então, lá em 8, verso 30 do livro de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que um homem estava lendo a Bíblia no livro de Isaías. Ele lia o capítulo 53 de Isaías. E no capítulo 8, verso 30, o próprio Deus disse ao discípulo dele chamado Filipe: Filipe, fica lá. E ele ficou lá. De repente passa um homem lendo Isaías 53. E Filipe pergunta para ele: tu entende o que tu está lendo? Ele disse: como se não há quem me ensine? Filipe foi lá e disse: pai do carro. Ele andava numa carruagem. Naquela época, carro naquela época era uma charrete com cavalo na frente, os pneus atrás. Para o carro, ele parou. Filipe começou a ensinar a palavra. E depois que ensinou, ele pediu para ser batizado nas águas. Se batizou nas águas. Não diz a Bíblia, mas a tradição do cristianismo diz que aquele homem foi o primeiro missionário na Etiópia. Ele era etíope, e através do que Filipe explicou para ele, ele voltou para casa, e o que ele aprendeu ali de Filipe fez ele ser um grande homem, usado por Deus, um servo de Cristo na Etiópia. Agora, você imaginou se ele apenas lesse, como diz lá Atos 8:30, que ele lia, mas o Filipe diz: tu entende o que tu lê? Ele diz: como vou entender se não há quem me ensine? Então aqui já tem um problema. Para eu, você, se a gente está numa igreja onde não vai lá para ser ensinado, não tem interesse de ser ensinado, você vai estar numa religião que diz: já sei, já ouvi, ou já li a Bíblia, mas o principal você não vai fazer, que é guardar. Sabe o que Davi disse no ano 1000 a.C.? Ele disse: antigamente eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, bora ver o texto. Olha aqui, ó, um rei de Israel dizendo um negócio desse. Ele com certeza já tinha experiências, meu amado irmão. Salmo 119, 70, eu vou ler primeiro aqui o verso 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a lei da tua boca. Mas esse primeiro aqui eu anotei bem aqui, ó. O Salmo 119 de Davi, ó, é o 67, ó. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. O que Davi está tentando passar para nós, meus amados irmãos, que tem muitas aflições, muitas tribulações que a gente passa, porque ainda não ouviu, não leu, para poder guardar a palavra. Muito ensino, conselhos que Deus já deu para nós, a gente ainda não está pondo em prática. Por isso, tem lutas que vêm, e a gente não sabe que a culpa é nossa, porque a palavra não ouve, não lê, não está lá onde tem alguém ensinando. Na hora do culto de ensino bíblico, fugiu da escola bíblica. O Davi era o rei de Israel, o homem mais rico do ano 1000 a.C., mais poderoso daquela época, mais de 1.500.000 soldados no exército de Davi, que era o rei de Israel. Qualquer nação em volta de Israel temia esse nome, Davi. Mas ele, quando escreve aqui, o Salmo 119, já estava um rei maduro, no final da sua vida com Deus, perto da morte.
Ele agora está recapitulando, fazendo um balanço da sua vida. Ele está dizendo: olha, eu passei tanta tribulação, que muitas vezes eu ouvi, eu li, mas continuava no pecado. Mas agora não, agora eu guardo tua palavra. Ou melhor, agora estou livre de muita queda que eu tive, de muito buraco que eu caí, quando eu ouvia, lia, mas não guardava. Olha o que Jesus disse para o jovem rico. O jovem rico disse assim para Jesus, Mateus 19:17: se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha aí que interessante. Para que guardar a palavra? Para entrar na vida. Primeiro, entrar na vida cristã, ter uma vida que a religião nenhuma te dá, que Deus nenhuma da terra tem, a não ser o Deus do cristianismo. Uma vida liberta do vício, liberta do egoísmo, liberta da vaidade, liberta da falta de amor próximo. E aí, meus amados irmãos, tem a vida eterna. Quando a gente morre, tem uma vida eterna, que a maioria não pode ir para lá, porque Deus fala, mas Ele diz: não é comigo, não obedeço, cuido da minha vida, larga a minha vida de mão e morre. O que Jesus disse? Mateus 25:46: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então, que adianta a gente guarda tudo que a gente aprende no colégio, às vezes na televisão, às vezes no YouTube, no TikTok, aprende a falar de política, de novela, guarda tudo isso para poder explicar para os outros, conversar, discutir. Mas o que a gente guarda da palavra? Então Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele perguntou aqui: quais mandamentos eu tenho que guardar? Aí o próprio Jesus disse, em Mateus 19:17 em diante: primeiro, não matarás. Segundo, não dá falso testemunho. Me diga, meu amado irmão, qual é o testemunho de cristão que nós vamos ter? Se quando Deus fala, eu jogo a palavra fora, eu uso mais o testemunho do mundano na minha vida. Eu prefiro copiar o que o mundo diz para me fazer. E o que então que meu vizinho está vendo em mim, no meu colégio? Qual é o testemunho que eu tenho de cristão? Como que eu posso dizer que o que eu li, que já ouvi, eu guardei? Se aqui diz, um dos mandamentos que tem que guardar é: guarda o testemunho. O Davi disse assim, Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmão, há pecados que a gente comete contra o ser humano, um contra o outro, um mata o outro, rouba o outro, mente, trai, se vinga, mas contra Deus é outra coisa, viu, irmão? Contra Deus é perigoso. Por isso tem a palavra que Deus deixou para nós. Você quiser pecar contra fulano, beltrano, pode fazer, mas você tem que ter a consciência que Davi teve. Escondi, quer dizer, eu nem guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração, porque eu vou ter que dar conta para ti. Não é para ser humano nenhum. Se eu morrer hoje, 2 Coríntios 5:10, Paulo diz: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então não é o ser humano, nem marido, nem mulher, nem vizinho, nem patrão, nem empregado, que vai chamar você a atenção um dia depois da morte. Não é ele que é teu juiz, é o próprio Deus. 2 Timóteo 4:1-2, Paulo diz: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tiago 2:13 diz: o juízo de Deus será sem misericórdia. Então o que eu quero falar para você é que você tem que ler mais, tem que ouvir mais, tem que estar lá para ouvir, porque como você vai guardar aquilo que tu não sabe, que está na tua Bíblia, e às vezes você não leu? Lê tanta coisa que está por aí,
no jornal, na internet, mas na Bíblia, que é o único livro que leva para a vida eterna, a gente não tem o mesmo interesse. João diz, capítulo 1, verso 3 do Apocalipse: bem-aventurado que lê, que ouve, que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Qual é o tempo? Naquela época, meus amados irmãos, os cristãos eram mortos, eram perseguidos de maneira atroz. O governo de Roma odiava os cristãos, os judeus odiavam os cristãos, eles eram mortos. Então já imaginava, eu estava pregando aqui há 2 mil anos atrás, dentro de uma igreja, ele chegava, invadia, metia a espada, que naquela época não tinha fuzil, era espada, matava mesmo e ponto final. E nós hoje, se Deus disser, você tem que ouvir, tem que ler, mas tem que guardar, porque eu tenho que estar próximo. Olha o tanto de gente que morre todo dia, crente, pastor, ímpio, seja lá quem for, o tempo está passando. E a gente vivendo nossa vidinha, e Deus está dizendo, eu coloquei uma igreja aí, perto de você, coloquei pregadores perto de você, botei uma Bíblia aí para você, mas você não quer ouvir, não quer ler. Como tu vai guardar o que está na Bíblia? Eu quero falar sobre isso. Amém? Espera aí, ainda tem 10 minutos, tá bom? Lê, olha aqui, ó, lá em Lucas 10, 26, um camarada chegou para Cristo, um líder de Israel. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, como tu lê? Olha a pergunta que Jesus fez para ele, como é que tu lê sobre isso? Então, querido, é perigoso a gente procurar na Bíblia só bênção. Eu quero Deus só para me dar isso, mas para me dar o principal, que é a minha salvação, às vezes eu estou lendo outra coisa, ou interpreto da minha maneira. Olha aqui como Jesus interpretou para ele, para aquele camarada, isso daqui, ó, Lucas 11, isso aqui eu expliquei bonitinho na escola em áudio hoje. 2h30 da manhã eu estava gravando essa mensagem, 4 horas da manhã já tinha enviado para mais de 100 grupos de WhatsApp. Como tem gente da África que nos ouve todo dia, Estados Unidos, Canadá, um monte de lugar por aí, me ouve, Paraíba, São Paulo, e eles ficam esperando a gente enviar. E também para a nossa escola bíblica, que a gente faz 7 anos que envia essa escola em áudio, todo dia, gravo pela manhã. Então, eu expliquei isso aqui, ó, Lucas 10, 26, ó, deixa eu ver onde que está, a parábola do bom samaritano, desde o versículo 25, diz, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como leis? Quer dizer, como é que tu lê? Que às vezes a gente lê para nós, ou melhor, lê para os outros, mas para nós não. É isso que Jesus vai dizer aqui. Tu lê para os outros, mas para ti tu não lê. É isso que ele vai dizer aqui. Aquele homem era líder da religião, mas quando ele pregava era só para os outros. É muito bom a gente pregar só para os outros, mas Jesus quer dizer que quando tu lê, principalmente é para nós que estamos pregando, lendo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E Jesus disse, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Quer dizer, ele sabia, ele é o ensinador, ele gosta de dizer isso, mas ele nunca fez, foi isso que Jesus disse. Ele nunca fez o que Jesus falou que era para ele fazer, que ele dizia, recitava, com certeza aquele homem, nas reuniões da igreja dele, ele recitava, amarás o teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como tu te ama. Aí Jesus disse, espera aí que eu vou te contar um negócio.
Aí contou para ele a parábola do samaritano, ó. Aí diz, verso 29, ele porém querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus, quem é meu próximo? Respondendo Jesus diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, descia pelo caminho, certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Quer dizer, fica para lá, vou embora, não te ajudo, morre para lá. Isso que estava acontecendo aqui. Verso 23, Lucas 10. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele, e partindo ao outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. Disse-lhe, cuida deles, tudo que é demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Aí Jesus agora lança uma palavra para ele, para o camarada que estava ouvindo, que ele dizia que era doutor da lei. Tu sabe que é um doutor da lei? Aquele que estudou a Bíblia tanto, sabe tudo da Bíblia, só isso, mas não pratica. Olha o que ele diz para ele aqui, ó. Aí Jesus diz para ele, Lucas 10, 36, qual pois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, 2 pontos, o que usou de misericórdia para com ele. Disse pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Jesus não está dizendo, você nunca fez isso, ou você fez há 10 mil anos atrás e não faz mais. Enquanto isso tem gente morrendo aí, tu está cuidando de ti, só com negócio de religião. Para dessa religião inútil, morta, que não expressa o cristianismo. Cristianismo é você vê alguém precisando de ajuda, vai lá e prega, vai lá e ajuda, seja o pior de todos os inimigos. Amém. Eu estou dizendo isso porque eu era um muito perverso, quando eu andava errado, como Davi disse. Mas irmão, quando eu vi essas questões aqui, que nós vamos ter que dar conta diante de Deus, pelas práticas do dia a dia, eu disse, não, vou ter que pedir a Deus para mudar meu coração. É o único jeito, para que a gente não veja tanta gente aí precisando da gente, e a gente passa o dia todo cuidando só de nós, e diz que é doutor da lei, já sei de tudo, já estudei tudo. Olha o que Davi disse, olha o que Davi disse aqui, ó. É para cá, né? Peraí, Davi. Salmo 119, 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observa-la-ei de todo o coração. Salmo 119, 34. Então, irmão, muitas vezes você já ouviu, já leu e não entendeu. Quando Deus fizer você entender, fica mais fácil de você guardar. Para quê? Para usar na hora certa. Quando você vê alguém com a necessidade A e B, você é cristão, principalmente vendo perdido e não prega nada para ninguém, no lugar onde você está dizendo, eu já li, eu já ouvi, mas não guardo. Não adiantou para mim, porque eu não entendi nada, não entendi o cristianismo. Por que você acha que tem gente pregando hoje nessa geração? Porque alguém lá atrás ouviu, leu, guardou e falou e pregou. Se aqui no mundo hoje não tivesse ninguém que guardou a palavra, porque ouviu, porque leu, o mundo seria pior do que Sodoma e Gomorra. Presídios teriam que ser construídos, bilhões de presídios, ainda não dava para tanto crime que está acontecendo aí.
Mas graças a Deus tem igreja, tem pessoas que pregam, eles vão lá no presídio, eles cuidam dos drogados, eles cuidam do menino da rua, eles pregam, eles ajudam os outros a sair da mão do diabo. Glória a Deus. Estou encerrando. Eu vou falar só 5 minutos. Tá bem? Olha aqui, ó. Lucas 14, 20, perdão, João 14, 24. Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então aqui tem um problema. Muita gente canta a música linda, dizendo eu te amo, Jesus. Muita gente lê isso para si e para os outros. Mas aqui ele que sabe fazer essa leitura, porque amor é sentimento, não é palavra. Ele que sabe fazer essa leitura, ele está dizendo: quem não me ama não guarda a minha palavra. Está dizendo, quando você lê, quando alguém prega para você e você não guarda, você está dizendo: Deus, eu não quero nada contigo, fica para lá que eu fico onde eu quero. Aqui então ele está dizendo: quem me ama guarda a minha palavra. Mas tem mais um negocinho aqui, um ingrediente para nós, irmão. O que eu ganho se eu guardar a palavra? João 14, 21. Olha o que ele diz, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui que coisa interessante. Deus vai revelar coisa para você que Ele não pode revelar para aquele que ouve e não guarda, para aquele que lê, mas não quer saber de nada do que ele já leu. Então quando alguém conta um sonho, eu tive um sonho, Deus me revelou isso, porque Deus tem um compromisso com aquela pessoa, compromisso que Ele disse na palavra: se tu me ama, eu vou falar contigo. Aí é bem aqui que tu vai ver que Deus é um Deus pessoal, não é religião, viu, irmão? Deus está vivo, mas Ele quer se mostrar para quem quer demonstrar o amor. Aquele do Salmo 91, que é um amor diferente, que diz: porque tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu meu nome. Tu me invocarás, na tua angústia estarei contigo, vou te livrar, e etc. Amém? Vamos ficar em pé agora. Olha, tem muito mais, tá bom? Mas eu quero que você vá para a nossa escola lá em áudio, que está dentro já do grupo de WhatsApp que eu já enviei hoje, daqui desta igreja de Alcântara. Por favor, ouça, passe para alguém. Ou se você quer essa mensagem em vídeo, depois você entra no nosso grupo de WhatsApp e peça que eu vou enviar. Aliás, eu vou enviar para cá, para essa plataforma de Alcântara, para o WhatsApp mais tarde, essa mensagem gravada aqui. Você enviar para alguém. Muita gente não sabe o que é o cristianismo, tá bom? Tá. Quero orar por ti em nome de Jesus, amém? Querido Pai Celestial, ajuda teu povo, Pai, a ser bem-aventurado, quer dizer, feliz, muito feliz, mais feliz do que ganhou na Mega Sena acumulada 300 bilhões de vezes, que tem direito a riquezas da vida eterna, Pai, que o mundo que lê, que ouve e não guarda, não pode receber. Abençoamos teu povo, seja feliz, meu irmão, minha irmã, ouça, guarde, leia e guarde, e a vitória é tua em nome de Jesus, amém.